Olá pessoal, tudo bem? Então, atendendo a pedido de um aluno, o aluno Matheus, eu vim trazer aqui para vocês o Teorema do Confronto. Então, o que é o Teorema do Confronto? Tinha alguns livros que dão o nome a ele também de Teorema do Sanduíche. Quando eu era mais jovem, até se algum amigo meu que estudou comigo na graduação assistir esse vídeo, eu falar, eu lembro disso, porque eu frisava muito, eu detestava chamar ele de Teorema do Sanduíche, porque eu achava que perdia a seriedade do assunto, né? Falava assim, não, Teorema de Sanduíche, que coisa estranha, fica uma coisa muito informal e tudo, quando na realidade o nome é um nome sugestivo. Nós vamos, até hoje, eu com mais maturidade, eu já acho que é um nome interessante, um nome adequado, o nome dele é original, Teorema do Confronto, mas a nomenclatura Teorema de Sanduíche não vai ser ruim não. Vamos ver por quê? Bom, então tá aí, ó. O Teorema do Confronto. Se f de x é menor ou igual que g de x, que é menor ou igual que h de x, para todo x é um intervalo aberto. Então, ou seja, minha f, g e h são funções reais, e que dentro de um certo intervalo, então, ou seja, em um intervalo aberto que contenha a, né? Ou seja, eu tenho um intervalo aberto a menos r, a mais r. Pronto, aí, ó. Peguei o r positivo. Então, ele está falando isso, né? No intervalo aberto que contém o a, ou seja, numa faixa da reta, e exceto possivelmente no a, acontece esta hipótese aqui, ou seja, o limite da f quando x tende a a é igual ao limite da h quando x tende a a, ou seja, dá um valor L. Bom, então ele diz que o limite da g quando x tende a a é o mesmo valor. Então, vamos primeiro fazer uma explicação geométrica do que está acontecendo. Geometricamente, o que está acontecendo é isso, ó. E depois nós vamos dar a demonstração. Geometricamente, ele está falando aqui, ó. Eu tenho a minha... Quem é que está a maior aqui? É h. Então, ele está dizendo que dentro de um certo intervalo, a minha função h... Aqui, ó. A minha função h, vou até fazer assim, ó. Já dentro do escopo aqui, ó. A minha função h é a maior que a minha f está embaixo e a minha g está embaixo da f. Essa aqui é a f... Não, é a g que é do meio. A g... E aqui a f. Bom, ele está dizendo que tem um determinado a, que quando a minha h se aproximar desse a, ela vai tender a um valor L aqui, a minha h. Pode até ser que depois ela vá para outra direção. A f também. Então, quer dizer que a minha função f, quando se aproximar do a, ela vai se aproximar do L aqui, ó. Então, o L está aqui. Então, quando eu estiver próximo do A, direita e esquerda do A, a minha função f vai tender ao L e a minha função h também vai tender ao L. É o que ele está dizendo aqui, ó. A f e a h está tendendo ao L. Como a minha função g está entre as duas, deixa eu colocar ela de outra cor aqui, ó. Tá de amarelo. Como a minha função g está entre as duas, obrigatoriamente ela vai afunilar, vai virar um sanduíche, por isso o nome que alguns livros colocam é um nome até lúdico, até adequado, porque ela vai fazer um sanduíche aqui, ó, vai ficar presa aqui, ó. Então, obrigatoriamente, a minha função g, quando x tender a a, vai tender também ao valor L, que é o limite da f e da h. Correto? Então, por isso que alguns livros chamam de Teorema de Sanduíche, né? O nome formal dele é o Teorema do Confronto, mas o nome Teorema de Sanduíche ajuda você a lembrar, né? Então, se você quiser usar, não tem problema não. Muito bem. Então, é isso. Vamos fazer a demonstração. Então, a demonstração é o seguinte. Deixa eu colocar pegar meu giz branco aqui, né? Demonstração. Então, se a minha função f, então vamos colocar a nossa hipótese aqui, ó. Eu tenho f de x menor que g de x, que é menor ou igual, né? Que h de x. Bom, então, e a gente tem a hipótese também que o limite da f de x, quando x tende a a, é L, que é o resultado do limite da h de x, quando x tende a a. Bom, então, por essa definição, pelo fato do limite da f tender a L, então, para qualquer epsilon positivo, existe
um delta, vou chamar um delta 1 positivo, de forma que quando o x menos a for menor que delta 1, isso vai implicar para mim que a minha função f de x menos o a, menos o L, é menor que epsilon. Bom, esse módulo aqui, ele implica para mim que a minha f de x está entre L menos epsilon e L mais epsilon. Bom, mas como o limite da h tende a A, então existe um outro delta. Agora existe um delta 2, tal que quando o x menos a for menor que delta 2, então a minha h de x menos L é menor que epsilon. E isso aqui vai implicar para mim que a minha h de x está entre L menos epsilon e L mais epsilon. Bom, a minha h só vai estar entre L menos epsilon e L mais epsilon a partir, aqui ó, dentro desse intervalo aqui, ó, um intervalo de centro A e raio delta 2. Tá vendo? O delta 2 aqui, ó, que pode mudar. Então, essa daqui, ó, quando meu x estiver neste intervalo de centro A e delta 1 de raio, a minha f menos L é menor que epsilon. E já a segunda, o delta 2, quando o x estiver no intervalo de centro A e raio delta 2, a minha h de x vai estar entre L menos epsilon e L mais epsilon. Uma maneira, só para a gente deixar um pouquinho mais claro, porque para quem já entende essa linguagem de limite, é muito óbvio o que eu estou fazendo aqui. Mas para quem não está acostumado, quando eu digo x menos a menor que delta 1, eu estou dizendo que o x pertence a esse intervalo aberto aqui, ó, a menos delta 1, a mais delta 1. Então, eu estou dizendo o seguinte, para todo epsilon, quando o x estiver nesse intervalo, isso implica que, aqui ó, isso implica que a minha f de x, ou seja, sua imagem, pertence a esse intervalo aqui, ó, L menos epsilon, L mais epsilon. De igual forma, na de baixo, a mesma ideia, ó, para todo epsilon, o mesmo, ó, para todo epsilon, dizer que o x menos a é menor que delta 2 é dizer que quando o x estiver no intervalo a menos delta 2, a mais delta 2, isso implica que a minha h de x vai estar no intervalo L menos epsilon, intervalo aberto, L mais epsilon. Correto? Bom, então é o seguinte, se quando o x estiver nesse intervalo, eu garanto que a minha f de x está nesse intervalo, para este outro intervalo, eu garanto que a minha h está neste outro intervalo, então vamos lá, ó, tome delta, o menor, o mínimo do delta 1 e delta 2. Bom, assim, se eu fizer, né, o x, que eu vou dar um espacinho aqui, ó, assim, se o x menos a for menor que delta, o que significa isso? Eu estou dizendo, vou colocar um implica aqui, ó, se o meu x estiver no intervalo a menos delta, a mais delta, e isso é equivalente a isso. Bom, isso vai implicar que quem que vai estar no intervalo L menos epsilon, L mais epsilon? Quem que vai estar nesse intervalo? Bom, tanto a f como a h, não é? Ó? A f está nesse intervalo quando o x estiver no intervalo a menos delta 1, a mais delta 1. E a minha h está no intervalo L menos epsilon quando o x estiver neste intervalo. Bom, mas eu estou tomando o delta, o menor dos dois. Então, ele vai atender as duas condições, ou seja, a minha f vai estar neste intervalo e a minha h também. Tá vendo? Tanto a minha f vai estar nesse intervalo quanto a minha h. Porém, agora você vem cá em cima com a hipótese central do problema. A minha g está entre as duas. A minha g está entre as duas, nesse intervalo em torno do A. Se a minha g está entre as duas, então veja, a minha g ela é maior ou igual que a f e ela é menor ou igual que a minha h. Então, o que eu estou dizendo? Que para todo epsilon, existe um delta
tal que x menos a menor que delta, isto implica, então, ou seja, eu estou dizendo que o x menos a menor que delta, eu estou dizendo que a minha g de x está entre L menos epsilon e L mais epsilon, ou seja, g de x menos L, o módulo de g de x menos L é menor que epsilon. O que isso significa? Que o limite da minha g de x, quando x tende a é igual a L. Pronto, com isso a gente demonstra o teorema. Agora, nós vamos apresentar uma outra versão, que é praticamente, a forma de demonstrar é praticamente análoga, mas é só para a gente considerar um outro caso. Vou colocar aí na tela. Bom, tá aí, ó. Imagine agora, vamos pegar um intervalo aqui, né, ó. Se eu tiver um intervalo, um semi-aberto, um intervalozinho aqui, que for aberto em A, assim. E nesse intervalo aberto, acontece isso, que a minha f de x e o limite da h de x tendem a um L, quando x tende a infinito, vai ser análogo se for menos infinito, então eu vou fazer só o caso mais infinito. Então a minha g vai tender a L também, ou seja, neste caso aqui, a gente teria o seguinte, imagina que a minha função h no infinito, ela tende a um valor L, um certo L. A minha função g, na minha f, também. Essa aqui é a minha função h, essa aqui é a minha função f. Bom, a minha g, que vai estar entre elas, vou colocar de amarelo aqui, ela poderia até oscilar, mas como ela está entre elas, ela vai afunilar aqui no meio e vai tender ao L também. Essa daqui é a minha função g. Então, é isso que está dizendo. Certo? Então, vamos fazer a demonstração desta parte também. Então, demonstração. Então, de novo, se o limite, nós temos que o limite da minha f de x, agora quando x tende a infinito, é L. E o limite da minha g de x, a g é o que eu quero provar, h de x, quando x tende a infinito, é L também. Então, vamos lá, né? Para todo epsilon positivo, no caso da primeira, vai existir um M1 positivo, tal que, para cada x maior que M1, isso implica para mim que o módulo de f de x menos L é menor que epsilon. Ou seja, para cada x maior do que o M1, você vai ter que L menos epsilon menor que f de x, que é menor que L mais epsilon. Ou seja, a minha f está nesse intervalo. Então, vai existir um M2 positivo por causa do segundo limite, de forma que para cada x maior que o M2, você tem que h de x menos L menor que epsilon, o que é equivalente dizer, né? Isso aqui é até equivalente, que h de x, aqui ó, L menos epsilon, o h de x está entre L menos epsilon e L mais epsilon. Bom, então, tome um M agora igual ao máximo dos dois, do M1 e do M2. Assim, para cada x maior do que o M, temos que, ó, tanto a função, igual no primeiro caso, né? Tanto a função f quanto a função h estão entre L menos epsilon e L mais epsilon. Bom, como a minha g está aqui no meio, entre elas, então eu concluo aqui, ó, que a minha g de x, ou seja, o módulo de g de x menos L, é menor que epsilon. E o que isso significa? Para cada x maior do que o m, então significa que o limite da minha função g de x, quando x tende a infinito, vai ser L. E com isso a gente prova também para o caso infinito. Para o caso menos infinito é análogo a esse que eu acabei de fazer. Tá bom? Agora vamos dar uma aplicação, uma aplicação do teorema do confronto, porque às vezes você fala assim, onde que eu posso usar o teorema do confronto? Vamos pegar aqui, ó, vamos calcular o limite trigonométrico fundamental, ó, limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero. Qual que é esse limite?
né? Porque, como você pode ver, é um limite indeterminado, né? Ó, o limite quando x tende a zero, você tem zero em cima, zero embaixo, é indeterminado. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui, ó. Como eu quero calcular o limite quando x tende a zero, então vamos olhar lá no ciclo trigonométrico, né? Observe aqui no ciclo trigonométrico. Vamos fazer uma análise antes e depois do zero, ou seja, de menos π sobre 2 a π sobre 2. O zero está aqui, ó. Vamos analisar separadamente o que acontece de zero, né, com o meu argumento de 0 até π sobre 2, e depois nós vamos fazer com menos π sobre 2, o argumento até 0, tá vendo? Então, muito bem. Então, vamos lá. Primeira parte, vamos considerar o argumento, né, entre 0 e π sobre 2. Atenção, eu não... Olha lá, o x é maior que 0, não é maior ou igual a 0, então o x não pode ser 0. É. Bom, neste caso, vamos fazer outro desenho aqui, ó. Como você pode ver aqui, ó, se eu pegar um argumento x, eu tenho que esta medida que está aqui, ó, esta medida que está aqui é o seno de x. Você pode ver que você tem um arco, esse arco aqui é o arco x, não é? E você tem que essa medidinha que está aqui de amarelo aqui, ó, é a tangente de x, certo? Bom, então, o que nós temos? Que no primeiro quadrante, você tem que, se o argumento estiver no primeiro quadrante, então eu posso dizer que o seno de x é menor que o x, que é menor que a tangente de x. Correto? Bom, se eu pegar essa expressão aqui e dividir toda a expressão por seno de x, eu posso fazer isso? Eu só posso fazer se eu tiver certeza que o seno não é zero. E o seno só vai ser zero se o x for zero. Como o meu x não é zero, então não tem risco de você ter zero no denominador aqui, ó. Então, eu vou dividir todo mundo por seno de x. Já que o x é diferente de zero, nós podemos aplicar. Dividir todo mundo por x, seno de x dividido por seno de x, 1. X sobre seno de x. E tangente é seno sobre cosseno. Se eu dividir por seno, ficou 1 sobre cosseno de x. Tá vendo? Bom, agora, essa expressão, veja, eu vou inverter as frações. Então, 1 sobre 1 é 1 mesmo. Agora, x, se eu invertir, ficou seno de x sobre x. 1 sobre cosseno ficou cosseno de x. Quando eu inverto as frações, eu inverto o sinal da desigualdade. Então, o que nós obtivemos? Obtivemos que se o x estiver no primeiro quadrante, tá vendo? X estiver no primeiro quadrante, nós conseguimos que cosseno de x é menor que seno de x sobre x, que é menor que 1. Tá vendo? Muito bem. Agora, observe aqui, ó. Chame essa função, vou chamar de f de x, o cosseno, tá vendo? E h de x, 1, tá vendo? A função constante 1. Vou até colocar assim. E g de x, a função do meio, seno de x sobre x. Observe que g de x é maior ou igual que a minha f de x, que por sua vez, no caso nem é maior, é maior ou igual, é maior, né? Que por sua vez é menor que a minha h de x, tá vendo? Então, observe o seguinte, se eu colocar, né, até pode ser maior ou igual aqui, não tem problema. Isso aqui implica nisso. Bom, se eu fizer, então, o x tender a zero, no caso, como eu só estou pegando o primeiro quadrante, então eu vou fazer o x tender a zero pela esquerda, tá vendo? O x tender a zero pela esquerda, aliás, não, nem vou fazer assim, né? Nós só trabalhamos o x tendendo a zero pela esquerda, porque lá no teorema do confronto, nós já falamos o x tendendo a A. Então, aqui está insuficiente para nós, né? Porque se eu estou só com o x no primeiro quadrante, o meu x só pode aproximar do zero aqui pela, no caso, esquerda não, pela direita. Então, vamos analisar o caso quando o x se aproxima do zero pela esquerda. Então, vamos pegar o segundo caso. Então, nós já fizemos isso aqui, né? Agora, vamos fazer o segundo caso. Se o x está de menos π sobre 2 até 0. Bom, se isso acontece, se eu pegar aqui, então, o argumento x, veja que esta medida que está aqui é o seno de x, tá vendo? Aqui eu tenho o arco e esta medida
aqui, se eu fizer o prolongamento aqui embaixo, isso aqui vai ser a tangente de x. Aqui acontece o contrário, né? A tangente é o menor deles. Então, ou seja, eu sei que tangente x é menor que o x, o arco x, que é menor que o seno de x. Bom, então, vamos lá, né? Eu agora vou pegar e vou dividir essa expressão toda pelo seno de x. Porém, atenção, se o meu x está de menos π sobre 2 a 0, o meu seno é negativo. Então, estou dividindo isso aqui por um número negativo. Se eu dividir por um número negativo, tangente de x dividido por seno de x, atenção, o seno não é zero, porque o x não pode ser zero, tá vendo? Só seria zero se o x fosse eventualmente zero, e não é. Então, eu posso dividir por x, porém, ele sendo negativo, tangente de x dividido por seno de x vai dar 1 sobre cosseno de x. X sobre seno de x. Seno de x dividido por seno de x, 1. Bom, como ele é negativo, ele inverte o sinal da desigualdade, tá vendo? Porque é negativo. Você fala, mas aqui não era para ser menos 1, não? Bom, não, né? Porque eu estou dividindo o seno por ele mesmo. Ele por ele mesmo, né? Então, vamos supor que o seno é menos meio. Você divide menos meio por menos meio, dá 1, né? Muito bem. Então, agora eu vou inverter as frações. Então, eu tenho cosseno de x, seno de x sobre x e 1 sobre 1. Se eu inverter as frações, eu inverto o sinal da desigualdade de novo. Conclusão. Se o x estiver entre menos π sobre 2 e 0, eu também vou ter cosseno de x menor que seno de x sobre x menor que 1. Bom, então agora, de novo, vou repetir o mesmo processo lá de cima. Aqui, ó. Se eu chamei o cosseno de f de x, o seno de x sobre x de g e o h de x de 1, então aqui, ó, nós conseguimos que g de x é menor ou igual que, f de x menor ou igual que g de x, que é menor ou igual que h de x, certo? Neste intervalo. Bom, isso aconteceu também de menos π sobre 2 a 0 e aconteceu de 0 a π sobre 2. Logo, aqui, ó, de menos π sobre 2 até π sobre 2, nós temos que a f de x é menor ou igual que a g de x, que é menor ou igual que a h de x. Bom, agora sim, né? Aqui nós passamos pelo zero. Veja que elas não estão definidas em zero. Aliás, seno de x sobre x não está definido em zero, né? Mas nós não estamos querendo calcular. Aqui, ó, aqui é importante, tem que ter um cuidadinho aqui, né? De menos π sobre 2 a π sobre 2. Aqui, ó. Lembra lá da hipótese do teorema? Exceto possivelmente no A. Então, ou seja, neste caso aqui, exceto no A. Então, o meu x aqui, ó, é diferente de zero. Ele não é zero. Elas não estão... A G não está definida em zero, né? Bom, mas então, ela não está definida em zero, mas eu posso calcular o limite. Então, o que acontece com a minha f se eu calculo o limite da f quando o x tende a zero? Bom, a minha f é a função o quê? Cosseno, não foi? Eu chamei a f de cosseno, chamei a g de seno de x sobre x e chamei a h de 1. Então, o que é o limite da f de x? É o limite de quem? De cosseno de x, quando x tende a zero. Bom, o limite de cosseno de x tende a zero, cosseno de zero é 1. E o limite da minha função h, quando x tende a zero. Como a h é uma função constante 1, o limite da constante é a própria constante. Bom, agora conclusão. Eu tenho que a minha g está entre f e h, e o limite da f quando x tende a zero é 1. E o limite da h quando x tende a zero é 1 também. Logo, pelo teorema do confronto, o limite da g de x quando x tende a zero vai ser 1 também. Bom, mas quem que é a minha g de x? A g de x é seno de x sobre x. Portanto, o limite de seno de x sobre x quando x tende a zero é 1. Tá aí. Então, com isso, nós encerramos esse vídeo explicando para você o teorema do confronto e te dando uma aplicação onde a gente faz uso dele. Espero que tenha gostado. Bons estudos para você. Um abraço e até a próxima.